Fui humilhado na escola e deixei o tempo se vingar por mim. Na escola, eu era o tipo de garoto que passava despercebido até no chamado da presença. Rosto comum, roupas simples, cabelo sempre meio torto. E um silêncio que me acompanhava desde criança. Não era tristeza, era costume. Eu cresci aprendendo a não incomodar, a não disputar atenção, a ser apenas parte do fundo. Os outros corriam, gritavam, se exibiam. Eu apenas observava. No segundo ano do ensino médio, tudo mudou. Ou melhor, tudo começou a desmoronar para depois mudar. Foi quando Larissa apareceu. Ela era o oposto de mim. Bonita sem esforço, popular sem precisar tentar. Sorriso fácil, postura de quem sabia o próprio valor. Larissa namorava Vinícius, o tipo de cara que parecia viver num comercial de energia. Atleta, confiante, cercado de amigos e dono de um ego que ocupava metade da quadra. Eles eram o casal do colégio. Todo mundo sabia, todo mundo falava. Até que um dia, ela começou a falar comigo. Primeiro, uma conversa casual no intervalo. Depois, uma risada compartilhada, um elogio, uma mensagem fora de hora. E antes que eu percebesse, ela já sabia coisas sobre mim que ninguém sabia. Eu me deixei levar. Ninguém nunca tinha olhado pra mim daquele jeito. Ela dizia que eu era diferente, que gostava do meu jeito calmo, que se sentia em paz quando conversava comigo. Por alguns meses eu acreditei nisso. Acreditei tanto que nem percebi quando começaram os boatos. Larissa e João estão juntos. Vinícius tá furioso. Ela trocou o rei pelo nerd. No começo eu negava, mas ela não negava. Ela sorria e deixava o assunto crescer. Até que um dia ela me chamou de namorado, rindo, na frente de duas amigas. Acreditei que era real. Eu não tinha ideia do quanto estava sendo usado. O baile de formatura veio como o auge disso tudo. Eu comprei uma roupa nova, passei perfume. Fiquei 1 hora em frente ao espelho ensaiando sorrisos. Achei que seria uma noite importante. E foi. Mas não da forma que eu imaginava. Quando entrei no salão, vi todos os olhares. Alguns riam, outros cochichavam. E no meio da pista, Larissa, de mãos dadas com Vinícius, beijando ele com uma paixão encenada. E me olhando por cima do ombro dele com um brilho que misturava culpa e vitória. O chão sumiu. O som virou eco. E eu percebi, em segundos, que tinha sido só uma ferramenta para provocar ciúmes. Nada além disso. Eu saí antes da primeira música acabar. Chorei no estacionamento. Mas prometi para mim mesmo que ninguém mais me veria daquele jeito. A partir daquele dia, fiz um pacto comigo. Eu não seria mais o garoto invisível. Nem o brinquedo de ninguém. Ia mudar. Silenciosamente, mas completamente. Comecei com o que eu podia controlar. Estudos, trabalho, disciplina, faculdade de manhã, trabalho numa loja de informática à tarde, cursos à noite. Enquanto meus colegas se divertiam, eu economizava cada centavo. Comprei livros sobre marketing, programação, negócios. Descobri que eu tinha talento para resolver problemas e que, quando eu falava com segurança, as pessoas escutavam. Um cliente da loja me chamou para ajudar num projeto de uma startup. Aceitei. Fiquei noites virado aprendendo. Aquilo virou uma oportunidade. A startup cresceu. E eu cresci junto. Aos 25, já tinha dinheiro suficiente para abrir minha própria consultoria digital. No começo, era eu e um notebook. Depois, um pequeno escritório. Logo vieram os primeiros contratos grandes. E quando percebi, eu estava dando palestras, falando sobre inovação, negócios e superação. Mas dentro de mim, uma parte ainda lembrava o colégio. O riso, o olhar, a humilhação. Não com raiva, com aprendizado. Eu tinha me tornado exatamente o que ninguém acreditava que eu seria. E foi nesse ponto que o destino decidiu brincar de novo. Anos se passaram. Eu já não era o mesmo João. Tinha um apartamento moderno, um carro discreto, mas caro. Minha empresa tinha filiais em 3 países. E eu vivia cercado de gente que me admirava, o que antes parecia impossível. Mas o passado, às vezes, dá um jeito de voltar. E ele voltou no dia mais inesperado. Eu estava em uma conferência de negócios em São Paulo. Auditório cheio, painéis, palestras, investidores. E, de repente, uma voz no fundo da sala me chamou a atenção. Era familiar. Tão familiar que o coração quase falhou por um segundo. João? Virei. E lá estava ela. Larissa. Bonita ainda, mas de um jeito diferente. O brilho no olhar tinha virado cansaço. O sorriso, agora forçado. As roupas caras pareciam esconder uma vida que não estava indo bem. Descobri depois que ela trabalhava como assessora de eventos. Cargo estável, mas longe do glamour que sempre buscou.
divorciada, morando de aluguel e presa em dívidas que fingia não ter. Ela me olhou com um espanto misturado com arrependimento. Eu fiquei em silêncio. Cumprimentei com educação. Mas, por dentro, uma avalanche de lembranças voltava. Conversamos rapidamente. Ela tentou disfarçar o constrangimento rindo de nervoso. Disse que tinha me acompanhado nas redes, que admirava o quanto eu tinha crescido. Mas eu percebia nas entrelinhas. Ela tentava se reaproximar. Nos dias seguintes começaram as mensagens. No começo, formais. Depois, nostálgicas. E, por fim, pessoais demais. Ela começou a me ligar tarde da noite. Mandava mensagens dizendo que pensava em mim, que queria recomeçar, que as coisas entre nós sempre foram diferentes. Eu mantive distância. Mas ela não parava. Ia em eventos onde eu estaria. Aparecia de surpresa. Fazia questão de tocar em assuntos antigos como se quisesse me testar. E quando eu não respondia, surgia Vinícius. Primeiro, por mensagem. Depois, pessoalmente. Ele estava irreconhecível, sem o corpo atlético, sem o brilho de antes, trabalhando em uma empresa mediana, em um cargo que mal pagava as contas. A separação deles tinha sido conturbada e ele colocava parte da culpa em mim. Ele me abordou no estacionamento da empresa uma noite. O tom era frio. As palavras ameaçadoras. Disse que eu tinha roubado o que era dele, mesmo tantos anos depois. Disse que se eu não me afastasse de novo, ele faria minha vida virar um inferno. Eu o encarei sem responder. E percebi o quanto o tempo transforma as pessoas. Ele não era mais o cara que todos temiam. Era só um homem perdido, afogado em frustração. Mas a perseguição começou. Mensagens anônimas. Boatos sobre mim e Larissa espalhados em redes. E-mails falsos tentando prejudicar minha empresa. Foi quando a tensão atingiu o limite. Eu estava cansado. Cansado de um passado que insistia em me puxar para baixo. E então veio a proposta. Uma multinacional da Europa queria abrir uma filial no exterior. Eles ofereceram uma posição executiva, salário alto, equipe própria, estabilidade. Era tudo o que eu precisava para recomeçar, de verdade. Aceitei. Em silêncio, vendi o apartamento. Desativei minhas redes sociais, troquei todos os números e fui embora. Deixei tudo para trás. Amigos, contatos, lembranças. Mudei de continente, de sotaque, de vida. Nos primeiros meses, a sensação era estranha. Liberdade e solidão andavam juntas. Mas aos poucos, o peso foi sumindo. E eu comecei a respirar de novo. Ironia do destino. Mesmo fugindo, eu saí vencendo. O novo cargo me pagava 80% a mais do que o anterior. A empresa cresceu sob minha gestão. E meu nome virou referência. Enquanto isso, ouvi por terceiros que Larissa havia perdido o emprego, que tentava viver de freelas e influências passageiras, e que Vinícius tinha sido demitido, afundado em dívidas e ressentimento. Às vezes, o passado volta, mas quando a gente aprende a seguir, ele só pode assistir de longe. Quando cheguei na nova cidade, senti o ar diferente. Não era só o clima, era liberdade. A distância física finalmente trouxe a distância emocional que eu precisava, longe das lembranças, longe dos nomes que me prendiam, longe da versão de mim que ainda olhava para trás. O novo cargo era desafiador. Gerente de projetos internacionais, equipe diversa, metas altas. O salário 80% maior era o reflexo do que construí. Mas o que realmente valia era a sensação de paz. Pela primeira vez em anos, dormir era simples. Nos primeiros meses, evitei qualquer contato com o Brasil. Troquei de número, deletei redes antigas, recomecei do zero. Colegas sabiam pouco sobre meu passado, e eu gostava assim. A cada dia, eu deixava de ser o garoto humilhado e virava o homem realizado. Mas o passado tem um jeito estranho de tentar sobreviver. Alguns e-mails antigos escaparam dos filtros, mensagens atrasadas, cheias de desculpas, arrependimentos e frases vazias. Você era o certo na hora errada. Queria poder voltar no tempo. Eu não respondia. Silêncio foi minha resposta mais forte. Ouvi por terceiros que Larissa havia perdido o emprego. A empresa onde trabalhava faliu depois de uma má gestão. Diziam que ela vivia com a mãe, tentando abrir um pequeno negócio.
O brilho de antes tinha virado cansaço. Vinícius, por outro lado, virou personal trainer de academia de bairro. Postava frases de autoajuda, mas ainda carregava a arrogância de sempre. O tempo cobrou deles o que a vida já tentava ensinar. Enquanto isso, eu crescia. Conquistei clientes grandes, viajei por vários países, conheci pessoas inspiradoras. Aprendi novos idiomas, fiz cursos e me tornei referência na área. Meu nome começou a aparecer em revistas de negócios. E, sem querer, percebi que não precisava mais provar nada. Nem para eles, nem para mim. Houve uma noite em especial. Depois de um evento, voltei andando até meu apartamento. As luzes refletiam no vidro dos prédios e o som da cidade era suave. Sentei na varanda, taça de vinho na mão e pensei em tudo. No garoto calado do colégio, na humilhação no baile, no esforço silencioso, nas noites sem dormir tentando ser melhor, e em como, no fim, eu só queria paz. Não senti raiva nem orgulho, senti gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter me reconstruído, por ter conseguido vencer sem precisar machucar ninguém. Hoje, quando olho pro espelho, vejo duas versões de mim. O menino que suportou a vergonha e o homem que transformou essa dor em força. Ambos coexistem. Um me lembra de onde vim, o outro, para onde vou. Larissa e Vinícius ficaram presos em um tempo que eu deixei para trás. Eu segui. Troquei de continente, de número, de vida. E, acima de tudo, de história. Porque vencer não foi aparecer. Foi sumir. Foi silenciar o passado e fazer do futuro o meu palco. E quando fecho os olhos, penso, eles foram a lição. Eu fui o resultado. Se gostou da história e quiser mais, se inscreva no canal que logo traremos mais. Deixe seu like e comente se acha que o João fez o certo.